avalia a qualidade geral das evidências e também a apresentação dos resultados através da ferramenta GRADE. Tá? Então, uma vez concluída a avaliação crítica do estudo e a síntese dos resultados, que é a meta-análise, né, sugere-se avaliar a qualidade da evidência para cada desfecho na revisão sistemática. Então, essa ferramenta ela avalia o desfecho, cada desfecho, tá? Ela não avalia o estudo. Então, a gente tem que ficar atento a essa informação. Então, como eu disse, o GRADE ele avalia a certeza ou nível de confiança das evidências para cada desfecho de interesse e seu respectivo conjunto de evidências. Um alto nível de confiança nas evidências vai refletir que as estimativas de efeito estão próximas da realidade. Tá? Mas aí o que seria essa qualidade no nível de confiança das evidências? Né? Diz respeito ao grau de confiança ou certeza que se pode ter em uma determinada estimativa de efeito. Né? O que é uma estimativa de efeito? É a significância prática de um resultado, né? Para embasar uma decisão ou recomendação. Tá? Ou seja, representa a confiança na informação utilizada. Então, não basta só nós avaliarmos a qualidade metodológica dos estudos que foram incluídos na nossa revisão sistemática, fazer uma síntese qualitativa ou quantitativa dos resultados da nossa revisão sistemática, se a gente não vai avaliar esse conjunto das evidências, para poder a gente tomar uma decisão na prática clínica. Tá? E aqui eu já falei, né, só estou mostrando aqui o slide, né, a respeito do que significa esse nível de confiança, qualidade ou certeza das evidências, e aqui diz que o GRADE propõe que a avaliação das evidências seja realizada para cada desfecho isoladamente, como eu disse, e não para cada estudo. Então, né, o sistema GRADE, né, ele divide as evidências em 4 níveis de confiança, qualidade ou certeza. Tá? Alto, moderado, baixo e muito baixo. Tá? Então, se a qualidade das evidências ela é avaliada como alta, há uma forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado. E é improvável que trabalhos adicionais irão modificar a confiança na estimativa do efeito. Se a avaliação ela for moderada, há uma confiança moderada na estimativa de efeito e trabalhos futuros poderão modificar a confiança na estimativa de efeito, podendo, inclusive, mudar a estimativa, mudar o resultado. Se a avaliação for de baixa qualidade, a confiança no efeito é limitada, ou seja, trabalhos futuros provavelmente terão um impacto importante em nossa confiança na estimativa de efeito. E se a avaliação do nível de confiança for muito baixa, a confiança na estimativa do efeito é muito limitada, ou seja, há importante grau de incerteza nos achados. Ou seja, qualquer estimativa de efeito é incerta. Nós vamos entender melhor esse quadrinho aqui lá na frente, quando a gente for mostrar a apresentação dos resultados e como que a gente vai utilizar a ferramenta. Então, o nível alto de confiança das evidências vai refletir que as estimativas de efeito estão bem próximas da realidade. Tá? Então, só reforçando, né? Se uma evidência é de alta certeza, é improvável que novas pesquisas produzam mudanças substanciais nas estimativas de efeito. Por outro lado, se a certeza de um conjunto de evidências é muito baixa, futuros estudos com delineamentos mais apropriados poderão confirmar ou refutar os achados encontrados. Então, essa é a vantagem da gente utilizar a ferramenta GRADE para poder avaliar o nível geral das evidências. Só um minutinho, tomar uma água, porque eu cheguei e não tomei nada de água. Vamos continuar aí com a ferramenta GRADE. O nível de qualidade inicial é dado pelo delineamento de pesquisa das evidências encontradas. Então, dependendo dos aspectos metodológicos e efeito das intervenções, a qualidade da evidência ela pode aumentar ou diminuir. Então, eu tenho os ensaios clínicos randomizados e não randomizados, que vou começar com 100% de confiança, e eu tenho os estudos observacionais, que eu vou começar lá embaixo. Tá?
em que eu vou ter que aumentar a confiança da evidência para os estudos observacionais. Vocês vão poder ver nesse quadrinho aqui, ó, né, nessa imagem aqui, ó, os ensaios clínicos randomizados e não randomizados, tá? Eles começam com quase randomizados, na verdade, começam com 100% aí da confiança na estimativa do efeito, e existem fatores que vão diminuir a confiança nos resultados. São esses fatores aqui, ó, que nós vamos passar por cada um. Risco de viés, inconsistência, imprecisão, evidência indireta e viés de publicação. Eu vou rebaixando o nível de evidência, de acordo com o método, né? Se eu for encontrando viés, se eu for encontrando, né, fatores que justificam eu diminuir a confiança, rebaixar a confiança desses resultados. E os estudos observacionais, eles começam com uma confiança baixa e a gente vai aumentando essa confiança. Lembra daquela pirâmide lá no início, da pirâmide das evidências, que eu disse que se eu tivesse um ensaio clínico randomizado com uma confiança baixa e um estudo observacional com uma confiança alta, né, com uma avaliação feita pelo Gray, uma avaliação do nível de confiança alto, eles ficam equivalentes. Tá? Então, um estudo observacional, ele pode ter uma qualidade bem maior do que um ensaio clínico randomizado cheio de viés. Tá? Deu para entender como que funciona essa avaliação aí da qualidade de evidências dos desfechos, né? Dos resultados encontrados na revisão sistemática. Então, e para determinar aí a qualidade da evidência, é realizado um julgamento sobre cada domínio, tá? Para cada comparação de interesse. Então, eu posso julgar como não grave, como grave e como muito grave a qualidade da evidência. Então, se a qualidade da evidência é avaliada como não grave, né, eu não tenho alteração na qualidade da evidência. Se ela é avaliada como grave, eu reduzo um nível na minha qualidade de evidência. Está vendo a setinha aqui para baixo. E se é avaliado como muito grave, eu rebaixo 2 níveis na qualidade da evidência. E é muito importante, assim, antes de falar dessa importância, assim como nos estudos observacionais, só que ao contrário, eu vou aumentar o nível de confiança da evidência, tá? E é muito importante eu relatar aqui que quando eu for penalizar ou aumentar o nível de confiança, quando eu for rebaixar ou aumentar o nível de confiança, nível de evidência, eu preciso justificar. Porque essa tabela, as tabelas que essa ferramenta Grade vai gerar, ela vem com a justificativa, com a observação por que você rebaixou determinado desfecho daquele resultado, daquele estudo. Tá? E aqui, né, diferente das etapas anteriores de avaliação do risco de viés, extração dos dados, a utilização dessa ferramenta na revisão sistemática a avaliação é de forma dependente, tá? Eu posso fazer a avaliação. Por isso mesmo que eu preciso justificar, tá? Eu não preciso de ter um colaborador, um juiz para poder fazer uma avaliação de forma independente, depois a gente cruza as avaliações e chega num denominador comum, e se tiver conflito, tem que chamar um terceiro. Não. Aqui a avaliação é feita de forma dependente, mas eu preciso justificar a minha avaliação para deixar transparente o motivo do meu julgamento. Alguma dúvida até aqui? Lembrando que, né, os ensaios clínicos randomizados, os ECRs, deixa eu colocar aqui, ó, sempre esqueço do meu pincelzinho, apontador. Os ensaios clínicos randomizados, eles iniciam a avaliação com uma qualidade alta, e dependendo do meu julgamento, da minha avaliação crítica, eu vou reduzir esse nível de confiança, só reforçando, né? E os estudos observacionais iniciam com avaliação de qualidade muito baixa e pode ter a confiança reduzida, aumentada de acordo com a avaliação. Então, aqui, ó, quais são os fatores que reduzem a qualidade da evidência?
primeiro fator é o risco de viés, que a gente já conhece. Então, eu vou pegar lá, quando eu entrar na ferramenta Grade, eu vou avaliar esse fator aqui, fazer uma avaliação a respeito desse fator, eu vou lá na avaliação do risco de viés dos meus estudos, né, por desfecho, né. O ROB2, que é a ferramenta da Cochrane mais recente, já avalia por desfecho. Então, eu posso reduzir, baixar um ou dois níveis. Outro fator que reduz a qualidade da evidência é a inconsistência, tá? A inconsistência ou heterogeneidade dos estudos. Nós falamos um pouco de heterogeneidade na reunião passada. A evidência indireta está relacionada diretamente à pergunta pico. Posso rebaixar um ou dois níveis. A imprecisão, tá? E também o viés de publicação. Esses fatores reduzem a qualidade da evidência para os ensaios clínicos randomizados. E tem os fatores que elevam a qualidade da evidência no caso dos estudos observacionais, que é elevada a magnitude do efeito, os fatores de confusão residuais, que aumentam a confiança na estimativa, que são os confundidores, e o gradiente dose-resposta. Todos esses eu posso aumentar o nível da confiança, sendo que a magnitude do efeito eu posso elevar aí de 1 a 2 níveis. Então, vamos passar cada um agora. Dúvidas, pessoal? Até agora não tem dúvida, porque a gente está muito na teoria, não entramos mais na prática da ferramenta, né? Mas à medida que a gente for passando os slides, for avançando aqui na nossa discussão, vocês vão entender melhor, que a gente vai ficando um pouco mais prático. Então, vamos passar um por um. Os fatores que podem reduzir a qualidade das evidências no caso dos ensaios clínicos randomizados e não randomizados, tá? Principalmente os ensaios clínicos randomizados. Então, nós temos aqui o risco de viés, né? O que é o risco de viés mesmo? O risco de viés são limitações no desenho e execução do estudo, que podem o quê? Produzir resultados equivocados, né? São limitações metodológicas. Então, se eu encontro limitações metodológicas no desenho dos meus estudos, eu vou o quê? Eu vou reduzir um ponto, se for sério, ou 2 pontos, se for muito sério, que é os critérios de julgamento, né? Que nós falamos aqui, que é sério ou grave, né? E com relação agora à imprecisão, a imprecisão é outro fator que eu posso reduzir, que eu reduzo a qualidade das evidências. A imprecisão está relacionada ao quê? A um alto erro aleatório. Se eu tenho um alto erro aleatório, o que acontece? O que eu entendo disso aí? Que eu posso ter um estudo com um N pequeno, um número pequeno de eventos, tá? Com tamanho amostral pequeno e com um amplo intervalo de confiança. Nós falamos na última reunião sobre intervalo de confiança, e número de tamanho amostral e N de eventos, e número de eventos, né? É o peso do estudo. Então, para eu avaliar a imprecisão, eu vou ficar atento ao quê? O tamanho da amostra de cada estudo e número de eventos, tá? E se tem um amplo intervalo de confiança. Então, o que acontece? Se a maioria dos estudos da minha revisão sistemática tem um N pequeno, o tamanho da amostra e eventos pequenos, ou um amplo intervalo de confiança, eu posso reduzir de 1 a 2 pontos a qualidade da evidência, porque apresentou aí uma imprecisão na qualidade. E evidência indireta. O que quer dizer evidência indireta? Evidência indireta está relacionada diretamente com a pergunta PICO. Tá? Então, quando que o estudo apresenta a síntese dos resultados do meu estudo, da minha revisão sistemática, ela apresenta aí uma evidência direta a ponto de eu reduzir a qualidade dessa evidência. É quando a pergunta PICO, a minha pergunta PICO, que eu fiz lá no início, que eu elaborei lá no início, eu estruturei, é diferente, tá? A minha pergunta PICO é diferente da pergunta clínica de interesse, ou seja, eu não vou encontrar os estudos ali exatamente conforme a população, a intervenção,
o controle, o comparador, quando for o caso, e o desfecho exatamente ali da forma como eu coloquei no protocolo. Tá? Então, aí eu apresento o quê? Uma evidência indireta e, com isso, eu posso rebaixar um ponto se for sério e 2 pontos se for muito sério. Então, só reforçando aqui, aplico ela é diferente da pergunta clínica de interesse, ou seja, não expressa o efeito do tratamento corretamente. Com relação à inconsistência, né? O que é inconsistência ou heterogeneidade? Tá? É quando eu apresento o quê? Estudos heterogêneos, tá? Quando há diferença na direção dos efeitos, quando não há uma sobreposição das estimativas de efeito. Então, quando existe uma heterogeneidade entre os estudos, quando existe uma diferença na direção dos efeitos, quando eu falo em diferença na direção dos efeitos, é que eu tenho estudos apontando para o lado da intervenção, estudos apontando para o lado a favor do placebo ou do comparador, tá? Então, eu tenho uma diferença na direção dos efeitos. E quando eu tenho estudos também que apresentam que eu não, quando eu não tenho uma sobreposição dos intervalos de confiança, vocês vão ver quando eu apresentar o Forest Plot aqui, Forest Plot. Então, quando eu apresento aí, né, uma heterogeneidade entre os estudos, eu tenho uma inconsistência, eu rebaixo um ponto no caso dessa inconsistência, se ela for importante, tá? Aí eu vou analisar. E, por último, aqui, com relação aos ensaios clínicos randomizados e não randomizados, eu tenho viés de publicação. Nós já falamos várias vezes aí sobre viés de publicação, relato seletivo. Tá? O que é o viés de publicação? Tá? É quando o pesquisador ele tem a tendência em submeter para as revistas e publicar somente resultados do seu interesse, somente resultados positivos, tá? E para isso eu vou analisar o que? A simetria do funnel plot, que é outro gráfico que a gente utiliza na revisão sistemática. Eu analisando, é uma das possibilidades, eu analisando o funnel plot, dá para verificar se realmente eu apresento aí um viés de publicação. Então, se eu apresentar um viés de publicação, se os resultados apresentarem um viés de publicação, os estudos, eu posso reduzir um ponto caso haja suspeita desse viés de publicação. Tá? Então, tendência dos autores em submeter somente resultados positivos, né? Estudos iniciais, pequenos, e somente com resultados positivos, provavelmente aí eu vou ter uma suspeita de viés de publicação. Sobre os fatores que podem reduzir a qualidade das evidências, do nível de confiança. Alguma dúvida? Porque para poder fazer avaliação na ferramenta Grade, quando eu for avaliar lá os domínios, eu vou precisar entender cada um desse fator aqui, para eu poder fazer uma avaliação correta e justificar, tá? Podemos seguir? Então, agora a gente vai para uma parte mais prática, tá? Então, aqui nós temos essa revisão sistemática com meta-análise, que é corticoides sistêmicos para tratamento do COVID. Então, aqui é a avaliação com relação ao desfecho, né? Causa total, causa de mortalidade total. E nós temos aqui, nós vamos avaliar o risco de viés, que é o primeiro fator lá, que pode reduzir a qualidade da evidência. Então, nós temos aqui o risco de viés, aqui nós temos aqui no meu lado direito, a tabelinha do risco de viés. O que eu percebo aqui de cara? Não apresenta nenhum pontinho vermelho. Lembra que quando apresenta um pontinho vermelho é porque tem baixo risco de viés? Então, tem alto risco de viés, desculpa. Eu tenho mais pontinhos o quê? Eu tenho mais bolinhas, né? Pontinhos não, bolinhas verdes. E tenho bolinhas de interrogação também, que é quando não foi informado, né, a respeito daquele domínio, daquela informação que eu precisava. Mas, pegando aqui os estudos, ó, tem mais bolinha verde, tem mais bolinha verde. Então, eu posso avaliar que para esse desfecho, o resultado dessa minha revisão sistemática aqui, para esse desfecho, que o risco de viés é baixo.
então, o meu julgamento vai ser não grave, ou seja, não vai ter alteração na qualidade da evidência. Deu para entender? Então, para avaliar o risco de viés, eu venho aqui na tabelinha do risco de viés. Essa tabelinha, ela pode ser que ela venha separada na revisão sistemática, na meta-análise, tá? Na minha revisão sistemática, apesar que eu não utilizei, nas minhas revisões sistemáticas, eu não utilizei meta-análise, então, o quadro do risco de viés vem separado, tá ok? Vamos, então, agora para o segundo item, que é a imprecisão. Então, com relação à imprecisão, eu vou avaliar justamente isso aqui, ó. Porque a imprecisão, ela está relacionada ao quê? Ao erro aleatório. Quanto maior o erro aleatório, o quê? Maior erro aleatório, tem estudos pequenos, com menor N de eventos, menor tamanho amostral, tá? Então, eu vejo aqui o resultado total da meta-análise, 289, tá? No grupo da atividade física, aqui avaliou a diferença, a média das diferenças, 247 no grupo controle, é um número razoável, mas o intervalo de confiança, ele está amplo, ó, de menos 0,74 a 3,47. Tá? Então, aqui eu posso rebaixar, né, a qualidade da minha evidência por esse desfecho especificamente, apresentar uma certa imprecisão. Então, olhei aqui o intervalo de confiança e olhei o número de eventos ou N amostral. Tá? Entenderam essa parte aqui? Com relação à imprecisão, diretamente já no forest plot. Seguimos. Aqui nós temos outra revisão da Cochrane. Exercícios versus não exercícios na ocorrência, severidade e duração das infecções respiratórias. Muito interessante essa revisão sistemática, com meta-análise. Tá? Então, aqui nós vamos verificar se existe uma heterogeneidade nos resultados das revisões para esse desfecho número 5 aqui, ó. Número de sintomas, né, por dia, por episódio. Número de dias de sintomas por episódio. Então, nós vamos o quê? De cara, lembra do I2? O I2 é o quê? É a minha heterogeneidade. Olha quanto que deu o meu I2 aqui, ó. Deu 88,1%. Lembra que eu disse na última reunião que acima de 50%, se o I2 for acima de 50%, a heterogeneidade é considerada alta? Então, aqui nós temos uma inconsistência, uma heterogeneidade considerada alta. Então, para os resultados da revisão sistemática, para esse desfecho aqui, resultados da minha revisão sistemática, para esse desfecho aqui, eu vou rebaixar o nível de evidência por conta da alta heterogeneidade. Isso está comprovado aqui, de acordo com o meu I2. E eu posso perceber aqui, graficamente observando, que eu não tenho, né, o quê? Uma sobreposição dos intervalos dos intervalos de confiança. Lembra aqui, ó, esse traço aqui é o intervalo de confiança? Aqui a estimativa do efeito, o quadradinho, e aqui o tracinho é o intervalo de confiança, tá vendo? Tem um intervalo de confiança menor, o maior aqui, e não tem uma sobreposição. Então, isso também me diz aí, né, uma suspeita de inconsistência ou heterogeneidade, tá? E aqui também, ó, tem um estudo para o lado de cá, a favor do exercício, e tem um estudo a favor do não exercício. É lógico que isso daí também, tendo um estudo só para o lado de cá, não vai considerar tanto, mas não tendo uma sobreposição dos intervalos de confiança, pode ser que isso daí seja um fator aí importante para determinar a alta heterogeneidade ou inconsistência. Podemos seguir? Vamos lá, então. E aqui nós temos o viés de publicação, tá? Eu tenho dois funnel plots, e esse funnel plot aqui, cada bolinha dessa aqui, ó, cada bolinha escurinha dessa daqui, é um estudo, tá? Tem os dois funnel plots. Aqui a medida de incerteza, e vocês podem perceber que nesse funnel plot aqui, existe uma simetria, tá?
Se tem uma simetria, é porque não tem suspeita de viés de publicação. Já aqui, nesse funnel plot, eu não tenho uma simetria, porque eu tenho mais estudos do lado de cá e espalhados, tá? Então, pode ser que aqui tenha uma suspeita de viés de publicação. Então, uma das formas de verificar se existe viés de publicação é através da avaliação do funnel plot, que é esse gráfico aqui, que é um outro tipo de gráfico da meta-análise. E agora nós vamos falar mais rapidamente desses fatores aqui, não vamos entrar tanto na parte gráfica, até por conta do desenho desses estudos, né, que são os estudos observacionais. Então, nos ensaios clínicos randomizados, eu rebaixo a evidência. Nos estudos observacionais, eu o quê? Aumento a evidência, tá? Aumento a qualidade da evidência. E eu considero que esses três fatores aqui, para aumentar a qualidade da evidência. Eu tenho a magnitude do efeito. Então, magnitude do efeito é quando eu trabalho com estimativas grandes e consistentes, ou seja, eu tenho um efeito grande da intervenção. E se isso acontece, eu elevo um ponto se o risco relativo for maior que 2, ou menor que 0,5. Ou 2 pontos se o risco relativo for maior que 5, ou menor que 0,2. Aí eu tenho que entrar lá no gráfico da meta-análise, verificar lá o risco relativo, que só de bater o olho lá no risco relativo, eu vou verificar se eu posso aumentar a qualidade da evidência com base na magnitude do efeito. Gradiente dose-resposta, que é uma associação entre causa e efeito, ou seja, se eu tenho um aumento do efeito devido ao aumento da exposição, eu posso aqui aumentar a qualidade da evidência com base nesse fator aqui, gradiente dose-resposta. Tá? E daí eu aumento a qualidade em um ponto se houver a presença do gradiente dose-resposta. E os efeitos confundidores, né, também chamados aí de confundidores residuais, tá? Mas a presença de confundidores propriamente dito não impede que o resultado favorável à intervenção seja encontrado, mas ajustes nesses fatores confundidores, tá, minimiza o risco de viés. Então, se eu tenho um ajustamento aí desses fatores confundidores, se eu consigo ajustar, observar esses fatores confundidores, tá, eu tenho um aumento de um ponto se os confundidores diminuíram o efeito observado. Tá? Um exemplo aí de efeito confundidor é placebo, tem viés de memorização também. Aqueles pacientes bonzinhos, né? É quando no segmento aí da minha intervenção, eu tenho um fator que confunde aí, tá, o verdadeiro efeito da intervenção. Até aqui alguma dúvida? Tá bem teórico, né? Tipo a nossa aula passada. Podemos seguir? Então, aqui nós temos a página aí do Great. Ela é uma ferramenta gratuita, tá? Tipo o Ryan, é só fazer o login. E é onde que eu vou avaliar a qualidade geral da evidência. E eu posso importar os dados, eu posso fazer uma avaliação no Grade Pro, né? Posso fazer uma avaliação manual ou posso, minto, né? Avaliação não, eu posso, avaliação sempre eu vou fazer através da ferramenta. Eu posso exportar os dados de algum programa que fez a meta-análise, de alguma ferramenta que fez a meta-análise, como eu posso alimentar manualmente. Aqui nós vamos alimentar a ferramenta manualmente. Então, eu fiz o login, tá? E aqui, fiz o login. Eu vou abrir essa página aqui de bem-vindo, no qual eu posso criar a tabela de evidências, tá? Criar diretriz ou disseminar dados, mas nós vamos preocupar com o quê? Em criar tabelas de evidências, tá? E aí, criando tabela de evidências, eu posso criar o perfil de evidências ou SOF, né? Que é a tabela de sumário das evidências, que são o sumário dos achados, tá? E aqui, sumário de resultados para revisões da córnea, é específico
mais da cota, e 4 de evidências para decisão, não tão importante como o perfil das evidências ou SOF, que é a tabela do sumário dos achados, tá? O perfil das evidências, tá? O que é esse perfil de evidências? É uma apresentação tabular específica das informações importantes sobre todos os resultados da intervenção. Para criar esse perfil aqui, eu vou preenchendo manualmente todas as informações ou importar das ferramentas, conforme eu disse, tá? Concluindo manualmente o julgamento sobre a certeza da evidência subjacente. Tá? E nós temos também o sumário dos achados, o SOF, né? Que, ao contrário da tabela do perfil das evidências, ele apresenta apenas um julgamento resumido sobre a certeza da evidência, sem informação detalhada sobre cada fator determinante. Nós vamos ver na sequência agora. Então, aqui nós temos o perfil da evidência, que é bem mais elaborado. Aqui eu tenho um número de estudos para cada desfecho. Aqui é um desfecho, aqui outro desfecho, outro desfecho, outro desfecho, um número de estudos, o tipo de desenho, e aqui começa o tipo de estudo, e aqui começa os fatores que podem rebaixar ou aumentar a qualidade da evidência. É o risco de viés, inconsistência, evidência direta, imprecisão, outras considerações. Tá? E aqui outros dados que eu posso preencher, tá? Conforme a minha tabela lá de resultados da minha revisão sistemática. E aqui o resultado da avaliação da qualidade das evidências. Né? No caso aqui, para esse desfecho foi moderado, tudo moderado aqui. Tá? Aqui no caso foi tudo moderado, mas pode ser moderado, pode ser baixo, pode ser muito baixa a evidência, a avaliação. E aqui o soft. Também temos desfechos. Aqui o risco, né, relativo ao intervalo de confiança, número de participantes e o resultado da qualidade da evidência. Então, esse aqui é só a tabela, o perfil da evidência e tabela de sumário dos resultados. Isso aqui eu vou ter depois que eu avaliar manualmente. Então, nós vamos passar para a avaliação manual. Então, aqui tem a minha revisão sistemática, respostas inflamatórias agudas ao alongamento, e tem mais uma revisão que eu estava cadastrado aqui, tá? Vocês vão chegar nessa página aqui, clique em cima da revisão. Se a revisão já estiver cadastrada, se não, se eu for acrescentar minha revisão aqui, inserir minha revisão aqui, eu vou em novo projeto. Então, eu iniciei um novo projeto, bem aleatório na minha cabeça aqui, pensei, coloquei exercício físico e Covid-19 longo, tá? Aí eu clico em criar projeto, vai aparecer aqui, ó. Aqui, arrastar a pergunta para criar um novo grupo, não, mas eu não vou aqui, eu vou aqui, adicionar uma pergunta de intervenção e tratamento. Se for uma pergunta de diagnóstico aqui, e se eu for importar de outras ferramentas ou outro programa, eu clico aqui. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar pergunta de intervenção no tratamento. E vai aparecer aqui, ó, para eu colocar a minha pergunta, que já tem toda certinha aqui, ó. O exercício físico versus tratamento convencional, medicamentos, para a melhoria dos sintomas de Covid longo. Aqui eu posso colocar um contexto, não é obrigatório. Aqui eu posso colocar os autores, também não é obrigatório. Clico em salvar e vamos seguindo. E daí, depois que eu salvo a minha pergunta de pesquisa, a questão de pesquisa, aí já vai aparecer essa página aqui com os fatores para julgamentos. Ó. Aqui eu coloco o número de estudos para esse desfecho. Mas, antes eu tenho que adicionar o desfecho. Então, eu já adicionei o desfecho aqui. Entendeu? Não, vou adicionar o desfecho. Então, vamos adicionar o desfecho. Clicar em adicionar o desfecho. Eu adicionei esse desfecho aqui, ó. Exercício aeróbico versus tratamento convencional para a melhoria dos sintomas do Covid longo. Tá? E daí eu já começo. Eu posso colocar aqui uma abreviação, o tempo de segmento, né? O tempo de segmento é
a duração da intervenção, no caso aqui, para poder melhorar os sintomas do COVID longo. No caso aqui, eu tenho tipo de desfecho, pode ser dicotômico, pode ser contínuo, no caso aqui, dicotômico, sim ou não, se melhora ou não melhora, né? Esse exemplo, dá um exemplo aqui. Clico em salvar, e daí eu já começo a avaliar, tá? O, coloco o tipo de estudo, né? Se é ensaio clínico randomizado, se é estudo observacional. Se for ensaio clínico randomizado, vai aparecer esses fatores de julgamento. Se for estudo, porque quando é ensaio clínico randomizado, eu rebaixo a evidência. Se for estudo observacional, vai aparecer os fatores que aumentam, que eu vou julgar para aumentar a qualidade da evidência. Por isso que eu tenho que colocar o meu tipo de estudo aqui. Coloquei o tipo de estudo e daí eu vou avaliando cada fator aqui para ver se eu vou rebaixar ou não a minha evidência. Então, aqui, ó, com relação ao risco de viés, pode ser não grave, grave ou muito grave. Nós já vimos, né? Não grave, não tem alteração na qualidade da evidência. Grave, reduz um nível. Muito grave, rebaixo 2 níveis. E eu faço a mesma coisa para inconsistência, para evidência indireta, imprecisão e a minha avaliação aí da qualidade geral da evidência. E aqui eu posso colocar aqui, ó, acrescentar para poder depois eu ter o meu somado dos resultados, o número de pacientes no grupo exercício físico, no grupo controle, e o efeito aqui, ó, risco relativo, absoluto, né, porque aí eu vou ter um SOF, né, que é o sumário dos achados, todo completinho, para poder eu salvar, copiar e colar na minha revisão sistemática. Então, vai ficar assim, ó, tá? Aqui já é referente ao resultado, só porque eu coloquei aqui já pronto, aí eu peguei dessa revisão aqui, porque já estava feito, tá? Com relação ao certolizumab comparado ao placebo para a remissão clínica da doença de Crohn, tá? Esse é um desfecho. Então, tem 4 estudos, são ensaios clínicos randomizados, risco de viés foi grave, inconsistência não grave, evidência indireta muito grave, imprecisão não grave. Aqui as observações, né, que é devido aí ao meu julgamento, que eu tenho que justificar. Aqui número de pacientes, no grupo certolizumab, aqui do grupo placebo, risco relativo de 1,36, com intervalo de confiança aqui embaixo, e aqui o absoluto, e a evidência foi considerada muito baixa. Tá? Quem vai fazer essa avaliação aqui final é a ferramenta, com base no seu julgamento aqui para cada fator. Ok? Então, essa é a ferramenta Grade para avaliar a qualidade ou nível de confiança das evidências da minha revisão sistemática. Aqui são as principais referências, tá? Que nortearam aí o conteúdo da nossa aula de hoje. Dúvidas, pessoal? Muitas ou nenhuma? Professor, eu só escutei dúvidas porque eu tô com a internet muito ruim. Eu vou ter que rever sua aula. Ah, Não tô sim. conseguindo, tá? Então até te peço desculpa, desculpa aí pros Não, sem colegas, problemas, porque sem minha problemas. participação hoje está zero. Não, sem problemas. Depois o Ronaldo vai editar e vai colocar lá no YouTube. Vou lá, Eu só sempre escutei o fazendo YouTube. sempre fazendo a gentileza, né, Ronaldo? Então, para a apresentação aqui, para a apresentação. Com relação a essa ferramenta Grade, você vai ter dúvidas quando pegarem a mão na massa, né? Colocarem a mão na massa, né, na verdade. Nenhuma dúvida?
Então, professor, no meu caso é igual a colega, porque eu só colocando mesmo a mão na massa para ver qual é a dúvida que vai surgir. Porque para mim é tudo novo. Uhum. Como eu Mas falei aí no o que que início. acontece? Quando a gente começa a fazer a revisão sistemática e a gente começa a rever as aulas, e eu começo a primeira etapa da minha revisão sistemática. Qual que é a primeira etapa? Elaboração da minha pergunta pico, tá? Eu vou estruturar a minha pergunta pico, vou elaborar a minha pergunta pico, vou estruturar a minha pergunta pico. Aí eu assisto a primeira aula nossa. Beleza. Tem a minha pergunta estruturada, aí eu assisto a segunda aula, que é a elaboração do protocolo, me parece, elaboração da estratégia de busca. Aí eu já pego, já tenho a minha pergunta, eu já vou ter o quê? As palavras-chave. Com as palavras-chave, eu vou conseguir os descritores, que são os DEX, os MESH, no caso, para PubMed, no caso da PubMed, o Embase, o Entry, para quem vai fazer uma busca aí na Embase, e tendo aí já esses descritores, eu monto a minha estratégia de busca. E daí o que, que eu faço? Rodo a minha estratégia de busca nas principais bases eletrônicas, no mínimo 4 aí obrigatórias, né? Que a Medline via PubMed, a Cochrane, a Lilacs, tá? E uma multifuncional, a Scopus ou a Web of Science, tá? E tem aquelas bases específicas também, Sinal, a Pedro, que é da fisioterapia, Sinal da enfermagem, enfim. E daí, tendo aí rodei a estratégia de busca, vou recuperar lá uma quantidade enorme de estudos, ou não, na maioria das vezes eu consigo recuperar muitos estudos, porque a minha busca vai ser sensibilizada. E daí eu passo para outra etapa, que é o quê? Eu jogo os estudos tudo para o Ryan ou para algum outro gerenciador de referência, vou contar com a colaboração de mais 2 juízes para poder selecionar os estudos aí pelo título e resumo, e daí eu vou ter os estudos que foram selecionados para eu o quê? Ler o texto completo e extrair os dados, não, aplicar os critérios de elegibilidade, definir quais os estudos que vão entrar na revisão sistemática, e daí eu passo para a extração dos dados, que aí eu vou pedir a colaboração de mais um companheiro, de mais um colaborador, para poder extrair os dados daquele estudo, e depois a gente juntar as informações, para ver se está batendo. Se não estiver batendo, eu convido um terceiro. E daí eu assisto a aula de extração de dados, seleção, de seleção de estudos, e aí, beleza, extrair os dados, que é equivalente à coleta de dados aí dos estudos experimentais, dos estudos primários, né, das experimentais, o que eu vou fazer? Eu vou assistir a aula de risco de viés, apesar de que nós passamos meio que batido sobre a avaliação do risco de viés. Só falamos sobre o que é, mas para você avaliar o risco de viés de uma forma bem assim, direta, né? Sabendo do que você está avaliando, aí você vai ter que pegar aí um tutorial de como avaliar o risco de viés, dos ensaios clínicos randomizados e dos ensaios clínicos não randomizados, e dos estudos observacionais, que são ferramentas diferentes. Para ensaios clínicos randomizados, eu tenho a ROBS 2 da Cochrane. Para ensaios clínicos não randomizados, eu tenho o ROBS-I ou ROBS-I, que é a mesma coisa, que também é recomendado pela Cochrane. E para os estudos observacionais, eu posso utilizar a ROBS-I, como eu posso utilizar a Newcastle Tower, que é uma escala numérica, para avaliar o risco de viés dos estudos observacionais. Beleza, aí avalia o risco de viés, aí eu já vou ter o quê? A avaliação da qualidade metodológica dos meus estudos. Aí eu vou verificar se os meus estudos eles são homogêneos. Se eles são homogêneos, eu posso o quê? Eu posso rodar uma meta-análise. Por quê? Porque eu vou ter estudos com a mesma população, mesma intervenção, mesmo comparador, se for o caso, mesmo desfecho, roda a meta-análise. Daí eu pego ali aquela nossa introdução à meta-análise, eu vou precisar de uma certa ajuda aí, assistir alguns tutoriais sobre meta-análise, aprender a manusear o Harriman, ou quem
quem vai procurar outro programa, que é o STAT, ou o próprio R, que parece que é muito difícil, ainda vou chegar lá no R ainda, que eu tenho vontade de fazer curso de R, para poder rodar, fazer a meta-análise dos meus resultados, tá? Que é a parte estatística da revisão sistemática dos estudos homogêneos. E daí, eu vou rodar a meta-análise, eu vou vou aumentar o meu N amostral, se precisar eu vou dividir em subgrupos, dependendo da heterogeneidade dos meus estudos, se a heterogeneidade for alta, eu vou fazer uma análise de sensibilidade. O que é análise de sensibilidade? É quando eu separo os estudos de baixa qualidade, de alta qualidade de viés, de baixa qualidade de viés, e aqueles com sério risco de viés. Por quê? Para ver se aqueles que têm baixo risco de viés, alto risco de viés, está interferindo nos resultados final da minha meta-análise. Então, isso é necessário também eu fazer essa análise de sensibilidade, ou alguns autores chamam de análise de subgrupo. E daí, eu fiz isso tudo, eu vou ter o resultado a síntese dos resultados da minha meta-análise, né, da minha revisão sistemática quantitativa. E aí é onde que eu entro com a ferramenta Grade para certificar se aquela evidência, aqueles resultados, como eles são baseados em estudos que podem ser de baixo risco de viés, assim como pode ser de alto risco de viés, eu não tenho uma revisão, eu não posso fazer uma revisão sistemática só com estudo de baixo risco de viés. Se o estudo for avaliado como alto risco de viés ou moderado risco de viés, ele tem que entrar na minha revisão sistemática. Senão eu vou estar enviesando os resultados. Então, como os resultados eles podem vir com essa diferença na avaliação da qualidade metodológica, baixo, moderado, alto risco de viés, eu preciso entrar aí com a avaliação através da ferramenta Grade para avaliar a qualidade geral da evidência da minha revisão sistemática, tá? Para eu tomar decisão a respeito daquela intervenção. Dá para entender um resumão aí de tudo que nós falamos até hoje? Tá? Meu fone caiu. Estou falando demais hoje. De tudo que eu falei, de tudo que a gente falou até hoje, tá? Então, é só eu seguir etapa por etapa, tá? Então, revisão sistemática a gente não se faz de um dia para o outro, de uma semana para outra, dependendo até Professor, mesmo se for experiente de um mês para o outro. Diga. professor, essa é a nossa última aula, é isso? Isso. Assim, depois a gente vai fazer algum artigo junto? Algum grupo aqui que eu Não, falo? Não. A não, gente vai montar cada um. se vocês quiserem reunir vocês aqui do grupo e fazer um artigo, aí tudo bem. Juntar, montar um grupo de estudos e tal. É Mas, porque, assim, eu preciso publicar, né? Não sei porque já tem alunos do doutorado, eu vou tentar o doutorado agora de novo. E para mim foi super válida essa aula, porque eu fui de trás para frente, né? Fiz aquela coisa do Prospero primeiro e aprendi que sim, o que que aconteceu? Eu fiz toda a busca e tudo direitinho, até na última aula eu falei isso. Aí tirei só que eu não estava achando mais nada, não estava achando, no final zerava tudo. Aí eu peguei e tirei o desfecho, como você orientou, só que também não deu nada. Aí eu fui ver que o meu só pergunta. paciente, né, vamos dizer assim, a pergunta pico, mas os profissionais, né, que é o P. O P. É, eu não posso colocar, quer dizer, eu posso até colocar, mas eu não achei nada de metalurgia. Nada, nada, nenhum estudo. Aí conversei com a minha orientadora, ela falou, Cláudia, provavelmente seu estudo é um estudo original, você vai ter que mudar o título para procurando trabalhadores com dores agudas e crônicas. Eu falei, ótimo, então, porque agora eu também não vou perder, vou tentar dessa forma. Mas eu gostaria realmente de começar do zero, se alguém no grupo quiser começar algum artigo do zero, eu gostaria de fazer. Ou se eu começar e alguém quiser me ajudar, né, a gente, assim, porque eu achei que O fosse interessante publicar. é que você troca aí os contatos e para você passar a sua questão de pesquisa, porque pode ser afim também, pode ser Alguém que tipo assim, tenha interesse, né? alguém que tenha interesse na mesma temática, uma temática afim, Entendi, assim. Mas entendi. aí você falou um item que, de tudo que eu falei nesse resumão final, eu esqueci, que foi o registro na Próspero.
esqueci de falar do registro da próstata. De tudo que eu falei, ainda entra aí o registro da próstata, que dependendo, eu espero aí um chá de cadeira da próstata de até 3 meses para receber esse registro. É verdade. Mas assim, comigo foi atípico, porque eu acabei recebendo um aval, e aí agora vou ter que dar conta dessa coisa, né? Não, vai dar conta. Pensa positivo. Eveline levantou a mão. Boa noite, professor. Então, Boa noite. mais uma vez, eu estou participando do grupo, né, e tentando fazer sair essa primeira revisão sistemática dentro do grupo que eu participo, que é Câncer e Exercício. Aham. E é muito válido realmente a gente estar revendo toda a aula, porque, assim, é um passo a passo. Que aí, como você sempre enfatizou, se a gente perder um fiozinho, já não vai dar certo. Então, Exatamente. é muito importante esse resumão que você fez, muito válido, e realmente que a gente possa estar revendo esse passo a passo das aulas que você ministrou, para a gente dar andamento na nossa revisão. Aí, o que eu ia propor diante do que a Cláudia falou, né? Eu vi aqui que nós, ao final dessa nossa reunião, que hoje é a última aula, a gente está em 8 pessoas, né? Então, a gente poderia formar aí 2 grupos, quem tiver interesse, 2 grupos de 4 pessoas, e realmente tentar desenrolar, de repente, uma revisão do grupo, né, que foi feito, o grupo de revisão sistemática. Eu acho que a ideia da Cláudia, eu já estava pensando nisso, de propor, né, às pessoas que estão aqui, da gente, pelo menos, tentar desenrolar uma revisão sistemática do grupo de formação que foi feito, né? Ótimo, ótima ideia. E aí a gente não desfaz o nosso grupo do WhatsApp enquanto vocês estiverem elaborando a revisão, porque aí vocês podem me marcar lá no grupo se tiverem alguma dúvida. Sim, sim. Você poderia participar, né, como coautor, como autor também, dos 2 grupos que foram formados aqui, com essas pessoas que hoje estão aqui, né? Que foi realmente até o Ótimo. final. É porque os grupos passados, né? Como é que funciona o GFA? Depois que a gente termina as nossas reuniões, aí o professor Estélio, ele desativa o grupo, mas aí eu converso com ele, a gente mantém o grupo até vocês desenvolverem a revisão sistemática, pelo menos até submeter a próspera, né, por exemplo. E aí, tipo, eu vou estar no grupo, vocês podem me marcar, tirar as dúvidas, eu mando artigo, respondo ali no grupo, como eu já combinei aqui, né, que a dúvida de um pode ser de outro, e vão meter bronca, porque se não for assim, não sai revisão sistemática, porque a revisão sistemática não é um estudo que eu faço sozinho. Eu preciso de Professor, uma não vai equipe. sair mesmo. Estou falando assim de carteirinha, né? Também Porque já, meu já Deus. vai fazer quase um ano que eu estou com a Próspero e nessa busca, e agora realmente é o que eu falei para o meu orientador. Agora eu sei como é a parte da revisão. Eu sei, estou aprendendo, mas a prática que eu vou falar assim, poxa, professor Carlos, ó, agora foi, entendeu? E é tudo que o professor espera da gente, com certeza, dos grupos de pesquisa, né? E o que acontece? A revisão sistemática, pela experiência, eu não tenho muita experiência em revisão sistemática, né? Mas a pouca experiência que eu tenho, eu posso dizer para vocês o seguinte, que depois que você pega o esqueleto de uma revisão sistemática, a estrutura da revisão sistemática, aí anda. Anda porque e a chance de você publicar é grande. Independente se o resultado, as evidências, elas têm uma avaliação da qualidade baixa, moderada, porque, de qualquer forma, é o resultado da revisão, né? Mas você vai seguir todas as etapas da forma como tem que ser feito. Você vai seguir tudo direitinho, vai usar as ferramentas que precisam ser usadas, a pergunta está bem estruturada, a estratégia de busca está certinha, você conseguiu um número significativo de estudos, se não deu meta-análise, eles não são homogêneos, mas você fez uma síntese qualitativa, está bem fechadinha, está bem amarradinha, está bem explicado, tá? Você justifica por que não foi feita a meta-análise, fez tudo direitinho, conforme manda o figurino, vai conseguir publicar. Tá? A minha segunda revisão sistemática, ela foi bem. A minha primeira, eu fui assim, meio que
vamos dizer assim, será que vai dar certo? Fui na tentativa e erro. Por isso eu demorei mais de um ano para publicar. Tá? Eu terminei a revisão sistemática e submeti, nossa, foi um bate-volta danado, enfim. Gosto nem de lembrar. Eu naquela agonia para poder qualificar, para poder defender. Já minha segunda revisão sistemática, eu já tinha certeza que ia dar certo. Porque eu segui todas as etapas. Eu segui tudo direitinho, conforme tem que ser. Então, e deu certo. E ela demorou o quê? 3 meses para publicar. Legal. Mas porque a gente já pega o esquema. Depois que você pega o esquema, vai, anda. Isso daí por experiência. É lógico que as minhas revisões não foram com meta-análise, porque quando você tem a meta-análise, aí você já, se você tiver na sua equipe uma pessoa que entende de meta-análise, da parte estatística, vai ser bem melhor, né? Então, assim, agora a minha meta é uma revisão sistemática com meta-análise, até para eu quebrar vamos dizer, tirar esse medo aí da meta-análise, porque a estatística é a estatística, né? Ela tem os resultados da estatística, tipo, dependendo do, do teste dos resultados, deixa a gente meio confuso. Mas é isso. E rapidinho, antes da gente continuar a nossa conversa, só para me tirar a dúvida da semana passada, que falando em estatística, eu lembrei. Na aula passada, até a Beth, que a gente estava discutindo aqui, e ela falou, eu falei o seguinte, quanto maior o N amostral, mais peso tem o estudo. Ótimo, tá? Quanto maior o desvio padrão, menos peso tem o estudo. Então, tá? A gente precisa, para determinar o peso do estudo, não só considerar o N amostral, mas também o número de eventos e o desvio padrão. Por isso que naquela aula passada, até que eu me equivoquei, depois que eu peguei assim, gente, tem mais um fator aí que a gente tem que considerar, que aí eu assisti uma aula, eu já tinha assistido há mais tempo, que falava sobre isso, e falou justamente, me lembrou com relação ao desvio padrão. Então, além de considerar o N, o tamanho amostral, o tamanho da amostra, o número de eventos, eu tenho que levar em conta o desvio padrão. Por isso que não estava batendo lá a porcentagem do peso do estudo com o N amostral. Por quê? Porque tinha questão do desvio padrão. É porque eu não estou aqui com a aula aberta aqui, com a revisão que a gente, com o Forest Plot da revisão que a gente utilizou como exemplo. Mas aí a Beth assistindo essa aula, depois ela vai entender. Beleza? Mas é isso. Agora vamos continuar a nossa conversa aqui, as dúvidas que vocês têm e tal, porque a gente está fechando o grupo, fechando o grupo não, né? Fechando aí as aulas hoje, né? Encerrando as aulas hoje. Agradecer aí a Rafaela, agradecer ao Ronaldo, tá? A Rafaela aí, a coordenadora aí da sala, o Ronaldo aí que fica responsável por editar, faz a gentileza de editar e publicar as nossas aulas, e outros também que também colaboraram aí com a Rafaela, mandando aí os links para a nossa reunião, para nossas aulas, e também gravando, né? Lidiane, que eu lembro que gravou, para a gente, quando o time lá não permitiu mais a gravação. Então, acho que isso daí que é interessante. A Eveline que participou dos grupos anteriores aí vai falar com mais propriedade, mas esse grupo menor está melhor, né, Eveline? Então, foi mudado aqui agora, né, a sua metodologia, porque antigamente a gente fazia, né, tentava fazer os artigos, né, tinha as tarefinhas que nos obrigava realmente a fazer, mas aqui não, ficou mais aberto, ficou mais explicativo até, né? Então, foi um grupo bem interessante de rever, né, o passo a passo. Porque quando eu penso da seguinte forma, as tarefas são, quando o grupo é grande, a gente coloca as tarefas, né, tem aquele controle muito rígido de frequência, até para geralmente peneirar quem realmente vai continuar acompanhando as aulas. No grupo menor, né,
Aí a gente não vi necessidade de colocar tarefas, porque acaba que tipo, fica prende a pessoa, não fez a tarefa, poxa, como é que eu vou fazer agora? Eu vou sair do grupo, porque, tipo assim, eu recebi um monte de mensagens das pessoas depois, professor, eu não fiz a tarefa porque aconteceu isso, aquilo, tipo, aqui a gente Uhum. não está numa faculdade, né, que tem que Isso. cumprir aquela disciplina, e tem que ter uma nota para aprovação, para histórico, para... Não, aqui é um grupo de discussão, é um grupo de formação acadêmica. Aqui é, vamos dizer assim, uma, uma, uma extensão, né, do que você está fazendo na sua faculdade, seja mestrado, doutorado, ou já, parece que já são professores universitários, enfim, para poder reforçar o conteúdo de revisão sistemática, que é o que está bombando, porque a revisão sistemática é o topo do nível das evidências ali, você consegue sumarizar aí vários estudos, tá? Num único artigo, num único estudo, e você economiza tempo de ficar lendo individualmente cada estudo primário, sendo que você tem a síntese de vários estudos ali, já avaliados metodologicamente quanto à qualidade metodológica. E além da vantagem da revisão sistemática, você não depender aí das pessoas para poder fazer experimento, né? Que um estudo primário, dependendo do desfecho, da intervenção, melhor dizendo, e do desfecho também, vai ter altos gastos, né? Disponibilidade, até porque o nosso sistema aqui, o sistema do nosso país, ele não permite que os participantes sejam remunerados, né? Ganham alguma coisa em troca. O comitê de ética vai lá e corta. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Mas quem de vocês conseguiu, pelo menos, desenvolver aí e chegar até o Próspero? No caso, a Cláudia né, já estava no Próspero quando a gente Eu começou, né? consegui submeter ao Próspero, estou aguardando, já está com 2 meses, já vai para o 3º mês. Faz o seguinte, manda um e-mail para eles, tá? A minha primeira revisão estava demorando, eu mandei um e-mail, aí não demorou uma semana, eles responderam, já com o Certo. número do registro. Vou tentar, então. Obrigada. Já a minha segunda revisão estava no período da pandemia, e aí eles não estavam avaliando as revisões, eles estavam dando o registro direto. Foi ótimo. Se submetia ao próximo, passaram 2 semanas, eles já estavam com o registro. Mas foi porque eles justificaram que eles estavam com muita demanda de artigos do Covid. Então, o que não era Covid, eles estavam aprovando. Mas agora não tá mais com essa facilidade, não. Oi? A minha também está no Próspero já tá aprovada, né? Só que eu estava esperando a gente terminar o curso, porque eu vou ter que fazer a pesquisa, refazer a minha pesquisa. Inclusive, eu estou com a Eveline e a gente está num grupo para poder tentar colocar essa revisão Que para ótimo. Vamos que vamos, Lidiane, a gente consegue. Ela submeteu uma revisão e eu submeti outras, aí empancou uma, empancou a outra, a gente, não, vamos nos ajudar, e aí a gente vê o que é que desenrola essas 2 revisões. Estamos na segunda tentativa aí, ver se junta para ver se faz pelo menos uma. Eu acho que quando a gente fizer uma, e aí fica mais fácil de você conhecer o caminho das pedras, né? Então, a gente está tentando ajudar uma a outra. Ótimo. E vocês ainda não fizeram a avaliação do risco de viés, assim, chegaram nessa parte, não, né? Eu não. Não, a gente vai se reunir agora para poder tentar fazer isso. Só foi aprovado, né? A minha já está aprovada, a Eveline ainda está em análise, né, Eveline? Sim. São todos ensaios clínicos randomizados? O meu, sim. Ótimo. Aí vocês vão utilizar a ROB2, tá? A ferramenta ROB2.
Eu vou até postar no grupo hoje um link de um canal do YouTube que eu achei por acaso, que tem vários vídeos de como avaliar risco de viés de ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos não randomizados, vários vídeos sobre a ferramenta GRADE, que me parece que é um curso de diretrizes clínicas. Eu vou colocar porque eu achei muito interessante. Eu até para a aula nossa de hoje, eu utilizei alguns conteúdos dos vídeos que eu assisti sobre GRADE. Muito interessante. Eles pegam justamente os pontos que nós não entramos mais a fundo, que é no caso, como utilizar a ferramenta Robin, item por item, pergunta por pergunta, né? Eu só não encontrei nesse canal, né? Canal no site, um canal, como um tutorial sobre o Revenant, tá? Que é como que é o software que roda meta-análise. Mas agora, como avaliar risco de viés, de ensaios clínicos randomizados e não randomizados, para quem vai trabalhar com estudos observacionais, eu consigo avaliar o risco de viés dos estudos observacionais com o Robbins-I, tá? O Robbins-I. E tem um tutorial lá ensinando a fazer a avaliação pelo Robbins-I. Muito interessante. Eu vou colocar, assim que a gente fechar aqui, eu vou colocar o link lá do canal para vocês entrarem. Muito interessante. E recente, tá? A maioria dos vídeos recentes. Então, ou seja, eles utilizaram as ferramentas atualizadas. Mais dúvidas? Então, já que não tem dúvida, pessoal, foi um prazer aí esse período, né, que acabou estendendo mais do que a gente esperava, porque teve o recesso, né, teve o final de semana que teve alguns probleminhas, teve o que eu precisei alterar o horário, mas, enfim, terminamos. E desejo sucesso, vamos manter o grupo, né? Depois eu falo com o professor Estélio para a gente manter, até por um certo tempo, e sucesso aí nas revisões temáticas. Qualquer dúvida, me marca lá no grupo, tá? Que aí eu mando os artigos. Nós temos também como é que está com o Rafael? No Teams, como é que é? Uma pasta, né? Uma pasta lá no Teams, que também tem Isso, professor. É uma pasta que a gente criou no Teams. uma Aí só pasta não no tá Teams. a gente tá com aquelas pendências lá, tá? Aham. Não, beleza. Aí outra coisa, só uma informação. Daqui a pouco eu vou colocar no grupo um link de um formulário para o pessoal preencher para poder preparar os certificados, tá bom? Ótimo. Certificado é sempre bom. Ótimo. Muito obrigado, Rafael. Beleza, Ronaldo. Beleza. Eu vou colocar o meu artigo de revisão sistemática. A minha última revisão. Minhas duas, né? Peraí, deixa eu ver. Ronaldo, como é que é? Eu não estou entendendo. O artigo de revisão sistemática. O do Fábio. Não, beleza, show. Assim que já tiver carta de aceite aí, o draft, né, a gente já divulga. Ficou muito legal, que é com meta-análise. Pessoal, então, prazer. Qualquer dúvida me marca lá. Eu vou colocar esse link que eu falei aí no canal, muito interessante. Obrigado a todos. Tenham um ótimo restante de semana aí. E vão atualizando lá no grupo as notícias à medida em que vocês forem construindo as suas revisões temáticas, tá? Até a publicação, beleza? Pessoal, tenham uma ótima noite.
tá? E vamos que vamos aí, o que a gente não pode é parar. Falou, Ronaldo.